Aí, por exemplo, alguns exemplos que eu coloquei aqui na minha colinha. Por exemplo, The Last of Us, tanto o jogo quanto a série, é um cenário pós-apocalíptico, é um cenário distópico, né, que mostra pra gente ali, de um aspecto, a forma como os sobreviventes de uma pandemia, também linka muito, né, com Estação 11. Estação 11 também fala muito ali de uma pandemia. A pandemia, ela provoca essa mudança brusca, essa ruptura do mundo que a gente conhece. E aí, por exemplo, The Last of Us, acontece uma pandemia e 20 anos depois nós estamos acompanhando esses dois personagens, né, o Joey e a Ellie, a sobreviver e buscar, por exemplo, no caso da Ellie, buscar ali uma possível cura para essa pandemia e possivelmente tentar curar todo mundo. Fallout também, jogo e série. A série, inclusive, surpreendeu muita gente, porque existe uma tendência, infelizmente existe uma tendência de quando você vai adaptar um jogo para um filme ou uma série, geralmente essas produções, elas não ficam tão muito boas. E Fallout, a adaptação do jogo para a série ficou excelente, né? A produção ali, a forma como ela apresenta, os elementos, enfim. Tem o fanservice e também é uma série competente para quem não conhece ali a lore dos jogos. E também apresenta um mundo pós-apocalíptico em que a mudança brusca foi uma guerra nuclear. Então, Fallout, né, que é esse inverno nuclear, né, o termo em inglês, esse inverno nuclear que vem logo depois, ali de um tempo depois que acontece, supostamente depois que utiliza-se armas nucleares, o que vem depois dessa destruição em massa, espontânea e muito agressiva, o que vem depois são as consequências climáticas e ambientais, que é esse inverno nuclear que eles falam, que é chamado de Fallout. A Estrada é uma obra que te deixa numa sensação, realmente pós-apocalíptico mesmo, sabe? O mundo todo destruído, tudo sujeira, e você acompanha o pai e um filho, né? Né? Os dois ali, a jornada de um pai protegendo seu filho. O pai acredita que o filho, ele é a salvação para o futuro, ele crescer, se desenvolver e tudo mais. Ele acredita muito nisso, né? Então você tem ali o drama desse pai passando ali por maus bocados para proteger o filho até chegar no destino deles. Eu não coloquei na minha listinha, mas eu lembrei aqui porque lembra muito, né, a fotografia do filme A Estrada, o livro de Eli, ou como alguns gostam muito de colocar, o livro de Eli. Eu já vi muita gente falar desse jeito, o livro de Eli, que, enfim, cada um com a sua pronúncia. O livro de Eli também é muito interessante, que ele aborda também essa temática pós-apocalíptica, que lá no início do filme deixa a entender que esse mundo pós-apocalíptico aconteceu por conta também de algum desastre, alguma implicação radioativa, tem alguma questão ali, né, de radiação e tudo mais. Não deixa muito claro, mas tem algumas migalhazinhas para a gente tirar ali as nossas próprias conclusões. Um filme excelente, inclusive. 2012 é um filme, não diria pós-apocalíptico, né, mas é um filme que fala sobre, a gente pode colocar um pós-apocalíptico climático, por exemplo, que reforça, né, esse aspecto que é muito forte dentro de Hollywood, né, esses filmes que o plot dele é basicamente um desastre natural e é um desfile de efeitos visuais. Mas 2012, ele tem toda uma abordagem diferenciada, porque lá no início tem toda uma explicação científica por que está acontecendo aquilo na Terra, né? Que a Terra está entrando em colapso e tudo mais, e aborda vários outros aspectos, né? Como a questão social, a questão econômica, né? Como que os governos vão lidar com essa situação, e basicamente quem é muito rico vai se proteger, vai conseguir lidar com essas transformações, essas mudanças, e quem é pobre ou não tem muitos recursos financeiros vai ficar, né? Possivelmente vai perecer nesse cenário. Então 2012, lá de 2009, esse filme mostra muito bem, né, esse processo ali de introduzir, por exemplo, o elemento da ficção científica para explicar por que está acontecendo, e num cenário hipotético, essas hipóteses científicas mostram pra gente uma ruptura da Terra e assim por diante. Enfim, O Dia Depois da Manhã é um clássico, né, de 2004, O Dia Depois da Manhã. Também tem o filme, ele é excelente para fazer várias análises, a análise científica, a análise política, né, a questão do embate entre a ciência e a política, né, a ciência ela demanda um tempo para fazer a análise desses dados, e a política ela é mais imediata, ela precisa de resultados, né, prévios ali, resultados a curto prazo, ela é imediata, inclusive, né, e muitas vezes, como acontece ali em alguns momentos do filme, quando
quando a ciência tenta dialogar com a política é leiga, ela não consegue compreender essa linguagem científica e não há ali, né, um esforço para traduzir esses dados e também não tem muito interesse da classe política também de se esforçar para entender as metodologias científicas, né, que cada área da ciência utiliza suas próprias metodologias ou muitas vezes tem que desenvolver uma nova metodologia dependendo do objeto de estudo, inclusive. Os 12 Macacos, lá de 1996, excelente filme, também fala sobre uma pandemia, no caso, só que mistura pandemia com viagem no tempo, vai para o passado, volta para o futuro, enfim, excelente filme, Os 12 Macacos, também é baseado num livro, né, um livro com o mesmo título, não vou lembrar agora o nome da autora, eu acho que é uma autora, eu tenho esse livro, inclusive, eu comprei esse livro num sebo, inclusive, na hora que eu vi esse livro eu falei assim, meu Deus, eu preciso comprar esse livro, enfim, Eu Sou a Lenda, tem o livro e tem o filme, eu recomendo, inclusive, fazer esse exercício, viu, um exercício antológico, inclusive, ontológico, eu acho, ontológico, que é fazer a leitura de Eu Sou a Lenda, porque existe uma profunda diferença, profunda mesmo, diferença entre o livro e o filme. Eu falo que o filme ele foi muito bem adaptado para os dias atuais. Eu não coloquei ali a data que foi lançado, o ano do filme, mas foi ali por volta, né, de 2009, 2010, 2012, eu acho que foi mais ou menos ali naquele período. Filme excelente, inclusive, né, estrelando ali Will Smith, também tem a participação da Alice Braga, né, inclusive, acho que foi um dos primeiros filmes que ela, um grande, né, um filme assim com muito investimento de Hollywood que ela participa, inclusive a Alice Braga brasileira, inclusive. Então Eu Sou a Lenda, excelente filme The Walking Dead, uma série que também vai mostrar esse cenário pós-apocalíptico, né? Um apocalipse zumbi. E o bacana do The Walking Dead é o drama dos personagens, o perigo que é se encontrar com um vivo, né? Um não infectado, por exemplo, um não zumbi. E como, por exemplo, a questão dos zumbis ali, né? Dos infectados, eles ficam muito de plano de fundo, meio que limitando também a movimentação dos personagens e reforçando o drama desses personagens, inclusive. E aí, colocando também aqui nessa lista, eu coloquei A Dança da Morte. É um livro que eu tô ali numa luta, uma luta árdua, um exercício hercúleo, inclusive, para fazer a leitura desse livro, porque é um livro gigantesco, mais de 1000 páginas, do Stephen King, que foi publicado pela primeira vez lá em 1978. Tanto que os diálogos dos personagens, né, eu tô bem no início do livro, mas é um livro que tem um ritmo bem dinâmico, né, apesar de ter sido publicado lá em 78, basicamente pelo que eu entendi, porque fica bem claro já lá no início do livro, ele fala sobre uma pandemia, um vírus, uma doença que está se espalhando, mas ele vai apresentando diferentes cenários, diferentes núcleos, vamos dizer assim, se fosse uma novela, seriam diferentes núcleos, né, A Dança da Morte. Eu lembrei de um outro aqui, mas me fugiu da memória, se eu lembrar, né, durante aqui a minha análise, eu vou falando para vocês. Então, assim, toda essa lista que eu falei aqui, né, eu gastei um tempinho aqui falando sobre essa lista, e é uma lista, assim, bem humilde, né, bem singela em comparado com as infinitas, né, infinitas não, né, a palavra que eu utilizo aqui, as grandes produções, né, muitas produções que a gente tem aí nessa temática pós-apocalíptica, climática, né, distópica, e aí mistura clima com exploração espacial, como por exemplo Interestelar, por exemplo, né, um bom exemplo disso, né, lá no início do filme mostra que a Terra ela passa por uma transformação climática, o clima fica muito árido, muito seco e tal, e basicamente eles, e tem também ali, né, tem uma praga que se espalha pelas plantações, e o único tipo de plantação que eles conseguem plantar agora na Terra é o quê? É basicamente o milho que eles conseguem plantar, e qualquer outro tipo de plantação eles não conseguem mais plantar, e aí você tem toda uma dinâmica ali, né, científica, toda uma abordagem científica. O filme inteiro é toda uma abordagem científica para falar, né, sobre esse esforço da humanidade de se sacrificar em busca de um novo lar, enfim, né, que é, assim, pensando hoje, tá muito distante, né, essa realidade da gente criar uma equipe, criar uma nave, por exemplo, né, uma nave capaz de guardar todos os embriões de todas as espécies, né, do planeta, e em busca de um outro
de um outro mundo para a gente repovoar, né? No caso, essa galera repovoar. Enfim, você tem inúmeras possibilidades dessas abordagens, né? Inclusive algumas produções nacionais que eu tô dando uma inteirada, eu tô pesquisando, eu tô buscando me informar mais de autores, artistas, né? Que fazem HQs, né? Gibis e tal, e a parte da literatura aqui, nacional, né? Como os autores e escritores e escritoras, elas vão pensando aqui, dentro do Brasil, esses cenários pós-apocalípticos, distópicos, como que o Brasil ficaria nesse cenário. Então eu já tenho umas 2 obras, né, que abordam essa temática e eu quero fazer a leitura e trazer para você. Falei muita coisa aqui, né, mas eu acho que tudo que eu gostaria de falar, deixei bem evidente. Eu só tenho que agradecer, né, você que assistiu o vídeo até aqui, né, aí vai aparecer 2 vídeos também, né, dá uma olhada aí, né, nesses 2 vídeos, continua assistindo aí, né, o nosso material, deixa o like, compartilha, e é isso, vai fortalecendo aí a nossa jornada aqui no YouTube, tá bom? Agradeço, tudo de bom, fiquem todos bem, já falei demais, valeu, tchau, tchau.